Você sabia que existe uma origem cósmica e uma origem terrena para o pecado? No estudo de hoje, nós vamos entender onde o mal começou e por que nós vivemos atualmente essa realidade tão difícil. E agora, no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos concluindo nossa primeira semana desta nova temporada aqui no programa Escola Bíblica, estudando o nosso novo guia de estudos, A Cura do Pecado. Como é que você que está acompanhando, né, está com a gente, está ficando claro para você que é importante que a gente entenda o tema do pecado, que está ligado a várias áreas. Você que tem contato com religiosidade, com a Bíblia, com o cristianismo, e você que talvez não tenha a compreensão deste tema, é extremamente importante porque a gente começa a entender que a nossa vida, o que acontece com a gente, as nossas tendências pecaminosas, os nossos atos, revela o nosso estado original, ou seja, a partir de Adão, todos se tornaram pecadores. Se você está assistindo a gente pela primeira vez, ainda não tem o seu guia de estudos e quer entender mais sobre esse tema, cura do pecado, você pode fazer contato com a gente. Daqui um pouquinho eu falo mais como você, é gratuito, tá? Enquanto eu estiver falando, vai aparecendo na tela aí mensagem do WhatsApp, você pode pedir o guia de estudos, entrar no nosso site ou ligar no horário comercial. Daqui um pouquinho a gente fala mais. Eu quero orar a Deus nesse momento. Nós vamos aprofundar o tema, vamos concluir o tema que a gente começou ontem e vamos hoje entender que a origem do pecado, primeiro, é uma origem cósmica, universal, mas a Terra é o único planeta afetado. Por isso vivemos um estado tão difícil. Os efeitos do pecado sobre a terra, sobre a natureza humana. É interessante que a gente compreenda isso. Vamos orar a Deus pedindo iluminação. Pai, obrigado porque estamos juntos mais uma vez para estudar a Tua Palavra. Obrigado porque a Bíblia mostra, revela detalhes que explicam a nossa existência. Por que estamos aqui, mas também para onde nós vamos, o término, o fim da dor e do sofrimento. Pai, que a gente entenda o texto bíblico, eu suplico. Abençoa cada um dos nossos telespectadores, em nome de Jesus. Amém. Vamos juntos, independentemente de sua crença, eu fico feliz porque você está aí junto com a gente. Não é a placa de uma igreja, não é a crença que deve nos separar. Nada deve nos separar, né? Porque originalmente todos nós somos irmãos. Por isso, compreender a Bíblia, estudar a Bíblia, está acima de uma denominação, de uma placa, não. O que nós queremos é a compreensão da vontade de Deus para a nossa vida. Obrigado porque você está junto com a gente. Eu não sei onde você congrega, que a bênção do Senhor esteja sobre você e a sua casa. E parabéns, porque você tem esse desejo de entender mais o que Deus quer. Vamos lá, ontem a gente trabalhou um pouquinho que pecado é uma condição, ou seja, a partir de Adão todos nós nascemos pecadores, com tendências pecaminosas, independentemente das nossas
da escolha, ou seja, eu já nasci com predisposição para o mal. O segundo aspecto que eu comecei a considerar, pecado é a transgressão da lei, é um ato público, a gente leu ontem o texto de 1 João capítulo 3, verso 4, é rebelião, a transgressão de algo que Deus colocou para a gente. A lei é um caminho de felicidade para a nossa vida, não é um conjunto de normas para ser guardado para que eu alcance salvação. Eu guardarei, viverei esse conjunto de normas, viverei. É um caminho, mas não é meritório. Dá para entender isso para você? Não tem jeito. O indivíduo que tem o coração transformado pela graça do Senhor, ele vai viver agora, mas não é um peso que ele tem sobre ele, mas é uma nova vida. Antes ele fazia dessa forma, agora ele tem um novo caminho para seguir. Está claro isso para você? O equilíbrio para dizer, não, eu não tenho compromisso. Eu estou debaixo da graça, não tenho compromisso com a lei. Eu tenho um compromisso, porque é o caminho que o Senhor me dá. Só que não é a guarda da lei que vai me dar salvação. É a salvação em Jesus que me leva a viver esse caminho que o Senhor colocou. Sequência, Romanos capítulo 5, verso 13, eu li também ontem. Se não há lei, eu não tenho percepção do pecado. Então a lei me mostra a condição. Que diremos, pois, é a lei pecado? Diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Eu citei ontem alguns exemplos. Então, a lei mostra o meu caminho desvirtuado e a necessidade de salvação que eu tenho em Cristo Jesus. Está claro isso para você? Fica evidente isso? O verso 8 vai dizer, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de desejo, de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Ou seja, eu vivo num estado pecaminoso e a lei vai me evidenciar que estado é esse e vai me conduzir agora a ter a percepção, quem me salvará? Quem vai me dar um novo caminho de vida? E a lei mostra que eu só tenho esse novo caminho de vida em Cristo Jesus, o meu Salvador. Sequência para a gente aprofundar o verso 12, por conseguinte, esse é um verso interessante, a gente deveria ler todos aqui, nesse capítulo 7. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Ou seja, não tira o pecado de mim, mas revela o meu estado e me mostra agora, quem vai me conduzir é o Espírito Santo, mas me mostra, é esse o caminho. Você em algum momento da vida já esteve perdido, literalmente, não sei onde eu estou. Hoje a gente tem possibilidades maiores, a gente tem aplicativos que a gente coloca o endereço, mas às vezes, mesmo no aplicativo, esse caminho não está legal. Você já esteve perdido em algum momento? É desesperador. Às vezes, ao longo da vida, nós nos perdemos, mas o Senhor está ali para nos encontrar e nos dar agora uma nova direção. E a sua lei é essa direção. A lei mostra meu estado de perdição. Está claro isso para você? Sequência, verso 13. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Então, a lei me revela, a lei que é algo bom me revela que eu vivo no estado de morte, um estado pecaminoso, e só o Senhor Jesus pode me dar a vida. Sequência, para a gente aprofundar. Agora, muito mais do que um ato público,
E está correto o texto. A lei é um ato público, a transgressão de um ato público é. A lei é a transgressão de um ato público. Mas também, ou melhor, o pecado é a transgressão de um ato público, mas também o pecado pode acontecer no pensamento. Então, além de ser um ato público, o pecado eu posso transgredir aqui. Quando a gente lê o Sermão do Monte, a gente percebe que o Senhor Jesus dá uma outra visão para a lei. Por que é importante que a gente entenda? Porque tanto numa transgressão pública quanto num pensamento pecaminoso, eu necessito da graça do Senhor Jesus, porque eu tenho tendência para o mal. E talvez o verso que mais nos ajude a entender isso está no capítulo 5, verso 27 e 28. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Então, é um ato público? É um ato público, mas é um pensamento. E aí, só o Senhor Jesus sabe. Só o Senhor Jesus consegue ler isso. Ninguém tem condições de ler o meu pensamento. Nós podemos avaliar alguém, não devemos avaliar, né? Mas podemos avaliar alguém por uma transgressão pública. E é lógico que uma comunidade religiosa deve estar disposta a ajudar alguém, resgatar alguém que cometeu um ato público de pecado. Esse é o papel de uma comunidade. Agora, de pensamento nós não sabemos. Agora o Senhor Jesus sabe. E eu necessito da graça e clamar por essa graça. Lembra que a gente leu ontem o Salmo 51? Ficou evidente um ato público pecaminoso de Davi. Mas a mente dele, o seu pensamento, por isso ele clama ao Senhor. Ele quer ter um novo caminho de vida, um novo pensamento. Estou falando para você, neste momento, que talvez tenha pensamentos pecaminosos, ou seja, atos no pensar, como o exemplo que é dado pelo Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, versos 27 e 28. A graça do Senhor Jesus é oferecida para mim e para você, seja num ato público ou seja num pensamento. Porque o que o Senhor deseja nos libertar. Por isso, olhar para esses conceitos de pecado são essenciais, porque o grande objetivo do Senhor não é a condenação, mas é a libertação, é a graça. Se você abrir a Bíblia, qual é o grande objetivo desse livro? Por que ele está aqui? Por quê? Para anunciar que a salvação, para mim e para você, não importa o que a gente tenha feito, se foi público ou se foi no pensamento. A gente vai para o intervalo e a gente já volta. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Aqui na nossa escola, você tem a oportunidade, nós temos, a oportunidade de estudarmos juntos a Bíblia, de crescermos no conhecimento, descobrirmos que o Senhor tem planos para a gente, que o Senhor tem objetivos para a nossa vida. Eu não sei se você acredita na Bíblia ou não sei se você acredita em Deus ou não, mas eu quero te convidar a estudar a Bíblia, a acompanhar a programação da TV Novo Tempo, a pedir o seu guia de estudos, é gratuito, pode acreditar, porque tem um patrocínio dos nossos Anjos da Esperança, que são os nossos doadores mensais, que acreditam na mensagem da Novo Tempo,
Por isso a gente produz por ano 4, 5 estudos que são distribuídos, guias que são distribuídos aos milhares para os nossos telespectadores. É só você mandar uma mensagem para o WhatsApp, está aqui, ó, 12 982 44 44 49. Manda uma mensagem, quero receber o Guia de Estudos, A Cura do Pecado, que é o nosso guia, novo guia para essa temporada. Você também pode acessar o nosso site, está aqui, novotempo.com/escola bíblica. Vai estar lá o linkzinho, clicou, escolhe o seu estudo, A Cura do Pecado, e vai receber na sua casa. Você também pode ligar no horário comercial para a gente, é o 0 operadora 12 21 27 31 21. Peça seu guia, acompanhe, motive, converse na sua casa, com os seus amigos. Eu tenho a certeza que vai ser uma bênção para a sua vida, tá bom? E a gente tem ali vários guias de estudo, você pode olhar os outros temas, aquele que você quiser. Nessa temporada, estamos estudando a cura do pecado. Vamos lá. Diante destes conceitos apresentados, que pecado é uma condição, pecado é a transgressão pública, um ato público, de um caminho colocado por Deus, eu me rebelo contra esse caminho, e pode ser o pensamento. Diante destes aspectos, agora a gente vai ver onde se originou o pecado e como isso afeta a nossa vida. Vamos navegar no texto bíblico e entender a origem, ainda que a gente não saiba exatamente, porque isso é um mistério. A gente tem a descrição bíblica, mas é um mistério como surgiu, porque o ambiente do universo era um ambiente perfeito. O ambiente do universo não havia nada de negativo. Mas, para a gente entender esse tema, é importante que a gente entenda quem é Deus. E aqui eu quero, antes de ir para a tela, até deveria ter colocado... eu já até falei em algum momento aqui, talvez a grande descrição bíblica de definição de quem é Deus seja essa. Deus é amor. 1 João 4,8. Aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. A descrição de amor, dentro da nossa visão ocidental, ela é muito simples, né? Ela é muito pequena para descrever. E eu já falei isso aqui, eu gosto de uma definição de um autor, de um livro sobre liderança, que ele analisa 1 Coríntios 13, que é um texto bíblico, o livro é O Monge Executivo, o autor é James Hunter, ele diz que o amor é o que o amor faz. Por isso essa é uma grande descrição de quem é Deus. Aquele que cria, aquele que salva, esse é Deus. Agora, para eu amar, para eu expressar amor, é interessante que Deus me deu a capacidade de escolher. Ou seja, não há condição de revelar que eu amo se eu não tiver oportunidade para escolher. Ou a gente chama isso, dentro do contexto bíblico, o livre-arbítrio. Deus nos deu isso. Deus dá para todo ser criado a liberdade para escolher. Quando eu penso na liberdade, na capacidade de escolha, eu tenho que pensar que se eu tenho liberdade para escolher, era possível que a rejeição, ou seja, a escolha equivocada disso, pudesse gerar o pecado. Então, havia possibilidade do pecado. Por quê? Porque o ser humano tem a liberdade para escolher. Necessariamente, ele não está colocado diante dessa situação assim, ele vai pecar. Não.
ele vai revelar que ele ama a Deus porque ele quer amar a Deus. Seria mais ou menos, a gente volta para casa, para nossa família, todos os dias, porque nós amamos nossa família. E a revelação desse amor é poder voltar para casa. O ambiente era perfeito, o amor de Deus estava naquele ambiente. E Deus deu liberdade para os seres criados. Dando liberdade, havia uma possibilidade do erro, o que a gente chama de pecado. E aí, nós vamos para o texto bíblico, a gente tem a descrição. Então hoje eu vou começar a trabalhar a origem cósmica do pecado. E na sequência, a origem terrena do pecado. Porque nós temos um ambiente perfeito. A descrição do livro de Ezequiel, que é um livro profético do Antigo Testamento, de advertências que Deus dá para o seu povo, a gente tem comparações interessantes aqui. Filho do homem, diz o verso 2 do capítulo 28, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares. E não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Essa é uma referência ao príncipe de Tiro, ao governante de Tiro. Estamos falando de uma nação, estamos falando de um indivíduo. Mas quando a gente compara o verso 2 com o verso 12, olha que interessante. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria. No verso 2, ele está se referindo ao príncipe de Tiro, o indivíduo, o governante. No verso 12, agora, ele está falando ao rei de Tiro, ou seja, aquele ser que está verdadeiramente induzindo o rei de Tiro às suas ações. Como é que ele descreve esse indivíduo? Agora, primeiro ele está falando de um ser humano. Agora ele não está mais falando de um ser humano. E olha a descrição que ele faz no verso 12. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és sinete de perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Ou seja, está falando de um ser perfeito. Então a gente tem o príncipe de Tiro, falando de um indivíduo, um ser humano, e agora o rei de Tiro, ou seja, aquele ser que está trabalhando por trás deste indivíduo. O verso 13 vai fazer uma descrição desse ser. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. É interessante que mesmo que ele está falando aqui de um ser que não é um ser humano, está falando que ele foi criado. Descrição, sequência, perfeito eras nos teus caminhos, ou seja, não havia nada de errado em você, desde o dia em que foste criado. Mais uma vez, o autor bíblico dá ênfase de um ser criado. Você era perfeito, mas você foi criado. Até que se achou iniquidade, pecado, ato de rebelião em ti. Como isso aconteceu? Um mistério. Mas o que nós sabemos? Nós temos um ser criado por Deus, perfeito. Não havia nele nenhum erro. Mas ele foi criado por Deus. Eu vou continuar esse tema na segunda-feira. Por que é importante que a gente compreenda? Lembra bem,
Eu revelo que amo a Deus pela escolha que eu faço. Eu revelo que amo a Deus porque Ele me dá liberdade. Agora, havendo liberdade, havia possibilidade do pecado. Eu quero orar para que as nossas escolhas, mesmo que hoje a gente tenha tendência para o mal, que a gente tenha o poder do Espírito para fazer as melhores escolhas. E se elas forem equivocadas, que o Espírito nos ilumine para clamarmos pelo perdão. Pai do céu, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela misericórdia e pela graça que há em Ti. Que o Senhor nos ajude pelo poder do Espírito a Te amarmos, a fazermos as boas escolhas. E se errarmos, que clamemos pelo perdão. Em nome de Jesus. Amém.